Olá pessoal, tudo bem? Lucas aqui. Vamos dar início então à nossa aula teórica, porção teórica, né? Da nossa prática que vamos ter no dia 27, próxima terça-feira. Então, separamos alguns tópicos aqui sobre parada cardiorrespiratória, o que vem a ser a parada cardiorrespiratória, como que a gente diagnostica, quais são os tratamentos, qual a linha de raciocínio que a gente segue, porque muito se difunde, né, sobre o protocolo da American Heart Association, mas o que vem a ser a American Heart Association, né, pela sigla AHA. A American Heart Association, como o nome já diz, a sigla em inglês, que é a Associação Americana do Coração. É um conselho que tem vários médicos especialistas, né, cardiologistas, e a cada 5 anos eles lançam um guideline, que o último, no caso, foi em 2020. Nesse guideline, como o nome já diz, é um guia para a gente estar seguindo no decorrer do atendimento ao paciente. No caso aqui, especificamente, que a gente vai tratar a PCR, a parada cardiorrespiratória. E por que isso foi criado? E qual a importância disso? A PCR é uma das, ou senão, a pior situação que pode acontecer no seu plantão. A taxa de mortalidade é extremamente alta. Então, a American Heart Association desenvolveu a cadeia de sobrevivência para nos auxiliar nesse momento tão complexo. Essa cadeia é composta de itens que, se realizados de maneira assertiva, podem contribuir para que a reversão desse quadro clínico aconteça. Os itens que fazem parte são reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência, funcionamento eficiente das equipes de alto desempenho, RCP precoce com ênfase nas compressões torácicas, rápida desfibrilação, suporte avançado de vida e cuidados integrados pós-PCR. E como realizar o reconhecimento de um paciente em PCR? Primeiro, o nome já diz, parada cardiorrespiratória. Nós temos que ter uma tríade. São 3 elementos necessariamente que devem aparecer para a gente constatar que o paciente está numa parada cardiorrespiratória. Primeiro, parada. Por que parada? É a cessação dos movimentos cardíacos, do movimento da bomba, né, do músculo cardíaco, o miocárdio. Ele para os seus movimentos, para a sua contração, ou seja, ele não vai empurrar sangue para frente. Então, logo o paciente não vai ter pulso. Então, é a primeira coisa que a gente checa. Pulso. O paciente, o último pulso que ele vai chegar a parar o seu movimento vai ser o carotídeo. Então, a gente nunca deve verificar o paciente se ele está parado pelo pulso radial, por exemplo. Porque o pulso carotídeo ele é o último pulso a parar de pulsar no corpo humano. Então, se o carotídeo já não tem mais pulso, quer dizer que todo o corpo já não resta mais nada. Aí a gente vai para o segundo ponto. A gente vai chamar esse paciente. A gente quer testar o quê? O estado de consciência dele. Então, o nosso segundo tripé, nosso segundo item do tripé é a inconsciência. Né? A ausência de pulso e inconsciência. A gente vai chegar lá no ombro dele, vai, seu João, vai chacoalhar ele com um certo vigor, que se é uma pessoa que está consciente, ela vai se incomodar com aquilo, né? O que é que está acontecendo? Então, se o paciente não responder, realmente ele está inconsciente. A gente quer atestar que ele está inconsciente. Passamos ao terceiro ponto, então, ausência de movimentos ventilatórios, ou seja, o pulmão, o tórax ali, por exemplo, numa inspeção visual, você está vendo que ele não apresenta expansibilidade. Então, a gente constata que o ar não está entrando e saindo dos pulmões, ele não está ventilando. Constatamos, então, a ausência de movimentos respiratórios, né? Tanto não sentimos nenhum ar saindo pelas narinas ou boca, nem o movimento do tórax. Ele está inconsciente, ele não responde ao chamado e nem ao toque vigoroso e também não apresenta pulso central, pulso carotídeo. Então, o paciente está parado. Se a gente constatou essa parada, a gente chama a equipe. Não adianta você sozinho ali dar uma de herói, começar a massagem cardíaca e sendo que você não tem equipe ali, você precisa de pelo menos, no mundo ideal, mais 5 pessoas, você mais 5 pessoas, que é a composição da equipe, que você como médico vai ser o regente dessa equipe. Um outro integrante da equipe seria alguém que vai controlar o tempo. Sim, o tempo é muito importante numa parada, porque através do tempo, mais para frente a gente vai falar de ciclos, né, suporte básico, avançado e injeção de drogas.
O tempo é muito importante, a gente está contando o tempo, que é aí que a gente controla o ciclo e o tempo geral, desde o início da parada, quanto tempo de parada a gente tem. A gente vai precisar também de pelo menos duas pessoas para revezar, para serem os massagistas, para fazer a massagem cardíaca. Uma pessoa que vai fazer droga, vai fazer a injeção da adrenalina, mais pra frente vamos falar das drogas, ou da melodorona também, se for preciso, em caso de arritmias que esse paciente venha a apresentar em algum ritmo. E uma última, mas não menos importante, uma pessoa que vai ficar na via aérea. Normalmente um físio fica, né? Mas tem serviços que não tem fisioterapeuta, então tem que ter alguém que saiba manusear ali o ambu, né? O BVM, a bolsa, a válvula máscara, para poder assegurando uma ventilação desse paciente durante as manobras de reanimação cardiopulmonar. E aí entramos no SBV, que seria o suporte básico de vida. A American Heart Association nos traz que o suporte básico de vida, ele consiste em fazer 30:2. É o protocolo 30:2, é o suporte básico de vida. Que seria 30:2? 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Ventilações ali com ambu. Lembra que eu falei do físio, que vai ficar ali, exemplo do físio, né? Que vai ficar ali assegurando a via aérea do paciente. Então, é o momento que vai fazer as 2 ventilações, depois das 30 compressões. Esse é o suporte básico de vida, porque tem um avançado que muda um pouquinho. Como funciona, então, o suporte básico de vida? Vai ter um massagista fazendo as manobras de compressão cardiopulmonar a uma frequência de 100 a 120 por minuto, certo? Essa vai ser a frequência da massagem cardíaca. De quanto vai ser essa profundidade? Devemos fazer a massagem cardíaca a uma profundidade de 5 a 6 centímetros, deixando o tórax retornar a cada compressão, a cada massagem cardíaca. Então, recapitulando, iniciamos a parada cardiorrespiratória. Massagem de suporte básico de vida, 30:2. 30 compressões, 2 ventilações. Compressões a 100 a 120 por minuto, afundando o tórax, né, a uma profundidade de 5 a 6 centímetros, deixando o tórax retornar completamente a cada compressão. Aí vem um detalhe: assim que o desfibrilador chegar e ficar disponível, vamos utilizar ele no paciente para podermos fazer análise do ritmo. Lucas, você pode explicar um pouco mais sobre esse item? Existem 4 ritmos de parada cardiorrespiratória. São eles: assistolia, TVSP, que seria taquicardia ventricular sem pulso, AESP, AESP, que seria atividade elétrica sem pulso, e FV, que é fibrilação ventricular. Desses 4, apenas 2 deles, 2 ritmos, são chocáveis. O que quer dizer isso? Que se durante uma reanimação cardiopulmonar, durante uma parada, surgir esse ritmo no monitor, você identificar esse ritmo, esse paciente ele deve ser chocado, ele deve ser desfibrilado, porque na unidade que temos ali da emergência, na sala vermelha, existe um desfibrilador, que muitas vezes ele pode ser também um cardioversor. Qual que é a diferença? Tanto um como o outro vai descarregar uma descarga elétrica, vai dar um choque literalmente no paciente. Choque, uma descarga elétrica. Só que o cardioversor, ele é sincronizado, ele vai liberar um choque sincronizado no pico da onda R. Porém, na parada cardiorrespiratória, não se usa o cardioversor, se usa o desfibrilador. Lembrando que no mesmo aparelho podemos ter as 2 funções. Então, numa parada cardiorrespiratória, onde é identificado algum dos 2 ritmos chocáveis, que são eles, taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular, os 2 são ritmos chocáveis. Os outros 2, o AESP e a sistolia, não. Então, o que acontece se eu tiver um AESP ou uma sistolia? Continua a massagem cardíaca normalmente. Se for suporte básico de vida, 30:2, adrenalina, se tiver arritmia, a melodorona. Se não, só adrenalina a cada ciclo sim, ciclo não. Agora, se ele tiver um ritmo chocável, ou seja, que eu necessito de um desfibrilador, que são fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, o que eu faço? Vou ter que partir para esse choque no paciente. Agora que entendemos os ritmos, vamos para o nosso fluxograma para verificar como ficaria na prática o atendimento
a esses pacientes de maneira sistematizada. Damos início ao nosso atendimento, realizando a RCP, fornecendo oxigênio e fazendo a realização da monitorização com o desfibrilador do nosso paciente. E aí vamos verificar se o ritmo é chocável ou não chocável. A partir dessa informação, podemos seguir 2 caminhos. Se a resposta for sim para ritmo chocável, o paciente se encontra em FV ou TV e ele merece receber um choque. Logo após o paciente receber essa desfibrilação, voltamos imediatamente para a RCP por um período igual a 2 minutos. Logo após esse tempo, verificamos o ritmo novamente. Se o ritmo for chocável, se tratando de suporte avançado de vida, iremos realizar nossa primeira medicação, que seria adrenalina, ou também conhecida como epinefrina. Lucas, você poderia explicar um pouco mais sobre a utilização da adrenalina na PCR? A adrenalina é uma droga vasoativa, que é um hormônio também endógeno, que é responsável pela ação de luta ou fuga, né, do corpo humano. Então, ele é um excelente, vamos colocar aqui entre aspas, um cardiotônico para fazer, tentar dar um up a mais nesse coração, para ele poder voltar à sua circulação espontânea. Como é utilizada essa adrenalina? Adrenalina, primeiro, durante a parada, vai fazer toda essa monitorização, vai conseguir, de preferência, 2 acessos calibrosos, e um desses acessos vai ser feito a nossa adrenalina, né? A adrenalina vai ser endovenoso, de preferência, o local de primeira escolha. Ok. E com que frequência a gente faz essa adrenalina e qual é a dose? A dose das adrenalinas, normalmente, ela vem numa ampolinha de 1 miligrama. Uma ampola, 1 miligrama. E é exatamente essa dose que é usada a cada ciclo que é feito a adrenalina durante a reanimação cardiopulmonar. Ou seja, eu vou pegar essa ampola, vou aspirá-la inteira e vou fazer de uma vez na veia do paciente, administrar na via de acesso periférico do paciente. Logo após realizar adrenalina, continuamos nossa RCP. Passados-se 2 minutos, iremos reavaliar o ritmo. E se o ritmo for chocável novamente, perceba que já estamos no terceiro choque e o paciente está refratário ao nosso tratamento. Podemos realizar a utilização de mais um fármaco, que é a amiodarona. Esse fármaco a gente acaba utilizando 2 vezes. Na primeira vez que utiliza a amiodarona, utilizamos uma dose de 300 miligramas, ou seja, 2 ampolas, porque cada ampola de amiodarona tem aproximadamente 150 miligramas. Utilizamos nossa amiodarona e continuamos a nossa RCP. Logo após 2 minutos, reavaliamos o ritmo novamente. Se o paciente ainda estiver no ritmo considerado chocável, realizamos nosso choque e imediatamente voltamos à RCP. Agora o fármaco será realizado adrenalina. Passados esses 2 minutos e o paciente ainda se encontra num ritmo chocável, realizamos a segunda e última dose de amiodarona, que seria uma dose de 150 miligramas, ou seja, uma ampola. De agora em diante, o único fármaco que a gente vai utilizar de maneira efetiva durante a PCR será a adrenalina. Passado esse tempo e uma nova reavaliação de ritmo durante a RCP, podemos verificar se o paciente voltou à circulação espontânea. Se isso aconteceu, a gente segue para o fluxograma de cuidados pós-PCR. Caso que não ocorra ICE, a gente continua realizando a ICP. Até quando? Aí vai depender muito do quadro clínico do paciente, sua idade e patologias de base. Ou seja, normalmente quando um paciente mais jovem, a gente acaba insistindo um pouco mais, principalmente se ele tiver em um ritmo chocável, pois normalmente isso nos indica que o problema é diretamente o coração, ou seja, a chance de sobrevida dele conseguir voltar, ter uma reversão no seu quadro de PCR, é muito maior do que em situações onde ele está no ritmo não chocável, que seriam os ritmos de assistolia e AESP. Por quê? Os ritmos não chocáveis são causas externas, ou seja, o problema não é diretamente o coração, e sim outras variáveis. E aí entra o nosso famoso 5H e 5T. Você sabe o que é isso? Quais são eles? Os 5Hs. Hipovolemia, causa parada cardiorrespiratória. Hipóxia, né? A queda brusca ou ausência de oxigênio causa parada. Hidrogênio, que seria o excesso de ácido, né? Uma acidemia no sangue, por exemplo. Esse um paciente que pode estar em acidose tanto respiratória quanto metabólica vai desenvolver, muito provavelmente pode desenvolver uma parada cardiorrespiratória. Uma hipo ou hipercalemia, que é uma baixa ou um excesso de potássio na corrente sanguínea, que tanto a diminuição quanto o aumento causa arritmias que podem levar à parada cardiorrespiratória. E o último seria a hipotermia. A hipotermia também pode levar à parada cardiorrespiratória. Entrando nos 5Ts, falamos dos 5Hs, agora os 5Ts. O primeiro T de tórax, né? Tensão no tórax seria um pneumotórax, um tórax hipertensivo, né?
Um pneumotórax pode causar uma parada por compressão ali dos grandes vasos e tudo mais. Esse sangue não consegue fluir normalmente e acaba desencadeando ali uma injúria cardíaca e, consequentemente, uma parada. Também, nessa mesma linha de raciocínio, o tamponamento cardíaco, né, por alguma espécie de trombo. Trombo é sempre ruim, né? Não necessariamente o trombo, mas um derrame pericárdico que venha a ser exacerbado ou simplesmente por um trauma no tórax, pode desencadear ali um extravasamento de sangue, por exemplo, por pericárdio, e acaba fazendo esse tamponamento cardíaco, fazendo com que o coração ele seja comprimido ali pelos folhetos do pericárdio e que impeça ele de contrair e relaxar efetivamente para poder empurrar o sangue para frente. Toxinas, no caso, pode ser uma intoxicação exógena, por exemplo, excesso de medicação, overdose de drogas, podem vir a drogas ilícitas, né? Ou lícitas também, podem vir a ocasionar depressão do sistema nervoso central e evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Mais um T, o quarto T, trombose pulmonar, que seria o TEP, né? Tromboembolismo pulmonar, causa parada cardiorrespiratória. E a trombose coronariana, que seria, no caso, um infarto agudo do miocárdio, o famoso IAM, pode causar também uma parada cardiorrespiratória. Agora vamos seguir pelo fluxograma de uma PCR num ritmo não chocável. Aqui a gente não vai utilizar a desfibrilação e muito menos a meldarona. A única medicação que será utilizada será epinefrina a cada 3 a 5 minutos. E como ficaria o fluxo? Seria uma RCP com ciclo de 2 minutos, com aquele mesmo esquema de 30 compressões para 2 ventilações, se eu estou falando de ambu. E se nesse intervalo a gente conseguir uma via aérea definitiva, uma via aérea avançada como um tubo ou uma máscara laríngea, muda um pouco o cenário, porque a gente vai fornecer uma ventilação a cada 6 segundos de maneira ininterrupta, ou seja, não precisamos parar, aqui não tem muito erro. A gente vai realizando nossa adrenalina, um ciclo sim, um ciclo não, realizando nossa RCP de alta qualidade e a cada 2 minutos reavaliando o ritmo. Beleza, você foi bem sucedido e o paciente voltou à sua PCR. Ele teve uma recuperação da sua circulação espontânea. O que fazer agora? Muito importante o manejo da via aérea. Ou seja, se o paciente não foi entubado durante a PCR, talvez agora seja o momento. Outra questão muito importante será o manejo hemodinâmico. Como manter uma pressão arterial sistólica acima de 90 mm de mercúrio, uma pressão arterial média acima de 65 mm de mercúrio. Se necessário, lançando mão de reposição volêmica com cristalóides ou até mesmo a utilização de drogas vasoativas. Outro item extremamente importante é a obtenção de uma ECG de 12 derivações, pois ele nos ajudará a tentar identificar possíveis causas de PCR do nosso paciente. Uma das grandes questões do cuidado pós-PCR é quando o paciente volta e se encontra no estado comatoso, ou seja, com rebaixamento de nível de consciência. Mas isso aí já vai ser assunto para um próximo vídeo.